E aí, meu amigo, minha amiga, você que está chegando agora no canal Foco no Fato. Eu sou o Lula e nós vamos falar nesse vídeo de hoje a respeito do Tarcísio de Freitas. A família Bolsonaro está ficando cada vez mais preocupada, pessoal. O Bolsonaro cada vez mais próximo da condenação, o Eduardo muito provavelmente será preso se voltar ao Brasil e resta agora o Flávio Bolsonaro e a Michele como esperança deles para serem candidatos a presidente da República. Tem um problema aí, o Centrão. O Centrão já decidiu que não quer a família Bolsonaro no poder novamente e já escolheu o seu candidato a presidente no próximo ano, o Tarcísio de Freitas, bolsonaristas, bolsonarista muito radical, apesar do disfarce ali de moderado. Então, vamos ver um vídeo agora explicando basicamente como que está a situação do Tarcísio, o que ele tem feito por baixo dos panos para se tornar o presidente do Brasil, sem passar a imagem que está traindo o Jair Bolsonaro. Depois do vídeo eu volto, falando aqui um pouquinho mais sobre esse comentário. Olá, pessoal! Hoje o papo é sobre uma briga de gigantes que está rolando na direita brasileira. Enquanto Jair Bolsonaro está na mira da justiça, uma verdadeira guerra pela herança política dele já começou. E olha, é uma briga feia, viu? De um lado, os próprios filhos. Do outro, os aliados mais próximos. Bora entender que história é essa. E a pergunta de $1 milhão, a que não quer calar em Brasília, é exatamente essa. Afinal, quem vai herdar todo o capital político que o Bolsonaro construiu? Isso é um xadrez do mais alto nível, gente, e cada jogada é pensada, repensada. Para a gente entender essa confusão toda, vamos ver quem deu o primeiro passo. Enquanto o foco do Bolsonaro é a defesa dele nos tribunais, a corrida para 2026 já está rolando solta. E quem largou na frente não foi a família, não. Foi um grupo de muito peso lá de Brasília. Exatamente, o Centrão, figuras importantes daquele bloco de partidos que a gente sabe que manda e desmanda no Congresso, não estão de bobeira. Eles já estão se mexendo, tanto na frente das câmeras quanto por trás dos panos, e o nome que eles estão levantando é o de Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo. E é aqui que a gente vê o tamanho do problema para o clã Bolsonaro. A turma que está com Tarcísio é só gente grande. Pensa bem, Valdemar Costa Neto, o chefe do partido do próprio Bolsonaro. E ainda tem gigantes como Ciro Nogueira e Antônio Rueda. Quando essa galera se junta, não é só um apoio, é quase uma barreira política se formando. Bom, como vocês já devem imaginar, a família Bolsonaro não gostou nada disso, né? A resposta veio na hora, foi pública e, olha, foi bem pesada. O clã decidiu partir para cima com tudo. O Carlos Bolsonaro, o filho 02, não fez rodeios. Ele acusou os aliados de serem oportunistas, de terem uma completa falta de humanidade. Basicamente, ele está dizendo que estão agindo como se nada estivesse acontecendo bem na hora que o pai dele está para enfrentar o que ele chama de o maior teatro já visto. Na visão dele, é traição pura, na pior hora possível. Aí veio Eduardo Bolsonaro, o 03, e dobrou a aposta num tom bem desafiador. O recado dele foi muito claro. Quem decide qualquer coisa somos nós, a família. É como se ele dissesse: pode esquecer esse papo de única salvação, a gente não vai aceitar ninguém goela abaixo. Eles estão batendo o pé, querendo o controle total da herança política. E o mais interessante é que, dentro da própria família, parece ter uma estratégia rolando. Sabe aquela tática do policial bom e o policial mau? É bem por aí. Enquanto Carlos e Eduardo vão para cima com ataques públicos e um tom mais duro, o Flávio, o irmão mais velho, joga de forma mais sutil. Ele fica nos bastidores, sendo a voz do pai em Brasília, negociando, sem comprar briga direta com o Tarcísio. Ou seja, um bate, o outro assopra. Ok, agora vamos virar o tabuleiro. E o outro lado, o que o Tarcísio e a galera dele estão fazendo? Pois é, eles também têm uma estratégia e muito bem definida por sinal. Mesmo que publicamente digam que não querem nada, a história por trás dos panos é bem diferente. A estratégia do Tarcísio é quase um manual de como herdar o poder sem parecer que você está puxando o tapete. Funciona em 3 frentes. Primeira, o discurso. Ele nega que é candidato, mas o papo já é de presidenciável. Segunda, as alianças. Tá colando no mercado financeiro, no agronegócio, gente de muito peso. E a terceira, talvez a mais crucial, é a lealdade. Ele faz questão de dizer que é leal ao Bolsonaro para não parecer um traidor. E, claro, herdar os votos dele.
E teve um evento que foi o estopim para essa percepção toda. Um jantar recente com outros governadores da oposição. Lá em Brasília, todo mundo que entende de política leu aquilo como um pré-lançamento não oficial da campanha do Tarcísio para 2026. A engrenagem, meu amigo, já está girando. Mas no meio de todo esse furacão, tem uma peça central. O destino de toda essa disputa passa, inevitavelmente, pela situação jurídica de uma pessoa, o próprio Jair Bolsonaro. A gente não pode esquecer do quadro geral, né? O ex-presidente está na iminência de ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal no caso da trama golpista. A situação dele na justiça é complicadíssima. E é exatamente isso que está servindo de gatilho e acelerando essa briga toda pela sucessão. E as consequências que ele pode sofrer, gente, isso muda completamente o jogo. Nós estamos falando de uma pena que pode passar de 40 anos de prisão. Pensa nisso. Para um homem na idade dele, isso não é só o fim da carreira política, é praticamente o fim de tudo. É esse número, mais do que qualquer outra coisa, que coloca fogo no parquinho e faz todo mundo correr. E aí que está o pulo do gato na estratégia dos aliados. O que se diz nos bastidores é que eles estão só esperando uma provável condenação do Bolsonaro que pode sair ainda este ano para então lançar o Tarcísio de vez. É um cálculo frio, sem dúvida, mas que do ponto de vista da estratégia política faz todo sentido para eles. Certo? Mas no fim das contas, o que isso tudo significa para o futuro da direita no Brasil? O que a gente está vendo é uma verdadeira reorganização de poder que pode redesenhar o mapa político do país pelos próximos anos. Então, para resumir a ópera, a corrida para 2026 já começou e está a 1000 por hora. De um lado, você tem a família Bolsonaro lutando com unhas e dentes para não perder o controle. Do outro, Tarcísio de Freitas sendo construído como o sucessor natural com o apoio da máquina política. E no meio disso tudo, como um gatilho, está o destino de Jair Bolsonaro na justiça, a peça que pode derrubar todo o dominó. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, a mais importante de todas. O que vai nascer dessa batalha? A direita vai conseguir se unir em torno de um novo nome ou vai se quebrar em vários pedaços, cada um brigando por si? A resposta para isso pode definir os próximos anos da política brasileira. Obrigado por acompanhar a gente nessa análise. Pois é, meu amigo, minha amiga, a gente se despede do vídeo de hoje, complementando o vídeo que a gente viu agora e falando para você que é isso que a gente está vendo mesmo. A Michelle e o Flávio Bolsonaro ainda têm esperanças de serem candidatos. A Michelle, se entrar no bolo aí, a Michelle, provavelmente será muito desmascarada, segundo o Cid, o tenente-coronel Cid, a ex-primeira-dama, tem um passado muito sujo e que será destruída se for candidato a presidente, e o Flávio Bolsonaro, não sabemos como será recebido pela bolha bolsonarista. Ele dá uma de moderado, mas no final das contas tem um sobrenome Bolsonaro. Pessoal, fico por aqui desejando a você um ótimo dia, que você se inscreva no canal, venha fazer parte do canal Lula, Foco no Fato. E nos acompanhe aqui nos vídeos e também nas nossas lives, rumo a 3.000 inscritos e depois a gente dobra a meta, como dizia a querida Dilma. Um abraço, pessoal, saudações, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!